Olá, eu sou a Aline, do site Aline Elisângela Schulz, encontrando o seu propósito de vida. Em primeiro lugar, seja bem-vindo a esse site, que é um site construído baseado em 9 anos de experiência na área de terapia holística, de regressão terapêutica, astrologia, que pode fornecer para você grandes ferramentas e meios para você se encontrar na sua vida. Mas para que você entenda essa fórmula que você vai ter aqui, eu preciso te contar um pouquinho da minha história. E eu sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade do interior chamada Santa Cruz do Sul. E desde pequenininha eu sempre tive a grande curiosidade e a necessidade de entender por que as pessoas vivenciavam os problemas que elas tinham nas suas vidas. Principalmente por que elas não conseguiam resolver esses problemas. E por que eles eram cíclicos. Parecia que elas estavam andando em círculos, não conseguiam sair disso. E quando via, estavam sempre amarradas em relacionamentos problemáticos. Sempre estavam com problemas com seus pais. Não conseguiam ter uma vida dos seus sonhos na área profissional. Financeiramente sempre tinham problemas e não conseguiam ter uma vida fantástica como elas mereciam. E conforme o tempo foi passando, eu tive uma grande aliada, ou um grande aliado, que foram os livros, a biblioteca. Então eu sempre busquei leituras, e eu me lembro muito na época do magistério, dos professores me chamando a atenção de parar de ler, porque eu lia a psicodinâmica das cores, eu queria entender como é que funcionava tudo isso, para então poder prestar atenção na aula. E com o tempo isso foi passando e eu fui me dedicando ao ser humano e começando a entender pelo lado da criança. Então eu estudei o lado da criança, o lado infantil, e conforme o tempo foi passando fui cursar educação física, e na área da educação física eu fiz toda a minha faculdade, monitoria em cursos, em projetos voltados à terceira idade. Então eu estudei a terceira idade, o que motivava eles a agir de maneira A, maneira B, os seus desafios, seus percalços, seus anseios. E depois eu fui seguindo em frente, fui me tornar supervisor escolar na parte então da pós-graduação e por fim terminei então estudando na questão do mestrado em educação pela Unicinos. Tudo isso estudando o ser humano. E concomitante, no momento que eu me formei como mestre em educação, eu me formei mestre em Reiki. E nesse instante eu recebi o grande chamado, o chamado para assumir a área da terapia na minha vida formalmente. E isso lá se vão, meu Deus, 9 anos. Então faz 9 anos que eu tenho trabalhado e transformado as verdadeiras paixões minhas em profissão. Quais são essas verdadeiras paixões? A astrologia, com o viés de você se entender, de realmente você compreender onde está dentro da astrologia uma maneira de você encontrar o seu caminho, onde são seus desafios, aonde que estão seus percalços, onde estão seus potenciais. De entender a partir da regressão de vidas passadas, o que você já fez e como isso influencia a sua vida hoje. Porque afinal de contas, se a morte não é o fim, a infância jamais é o começo. E nós temos que entender isso. E num dos momentos dentro da regressão, eu tive um grande presente no momento que eu estava lá auxiliando os mentores, que foi que a pessoa que estava se submetendo à regressão me passar um recado dos seres de luz. E esses seres de luz me disseram que aquilo que eu vinha pesquisando e que eu vinha procurando ao longo da minha vida inteira tinha um nome. E esse nome era Cor dos Espirituais. Isso mexeu profundamente comigo e vou dizer para vocês que a minha vida não foi mais a mesma a partir desta descoberta. Principalmente porque minha vida fez sentido a partir de então. E porque eu percebi que é impossível você ser plenamente feliz se você não sabe quais são os acordos espirituais que você firmou antes de nascer para cumprir nessa existência. Então aproveita, no lado direito dessa tela tem um local para você deixar seu e-mail e receber em casa gratuitamente um e-book que vai explicar o que são os acordos espirituais e vai te explicar principalmente como você detectar quais são os acordos espirituais que você firmou para você, e você já vai receber dicas para se alinhar com ele. Aproveite! Aproveite, porque esse site aqui é feito com amor e com carinho, todo ele voltado a realmente você se tornar uma pessoa melhor. E quando você começar a perceber que a sua vida está melhorando, deixa seu depoimento, contribui. Essa contribuição sua faz com que você consiga estimular o seu próximo que consegue ler e acessar esse site também.
E muitas vezes as nossas palavras são melhores do que as minhas, inclusive, as suas palavras no caso. Então deixa seu recado. Forte abraço e muito obrigada pela sua presença nesse site. Um beijo!